Vimos nas aulas anteriores o casamento de impedância utilizando o ábaco de Smith, uma técnica gráfica poderosa, porém, se quisermos uma solução exata analítica sem uso do diagrama de Smith, nós temos que olhar o nosso problema e repensar como é que a gente pode obter as equações. Na figura é visto uma linha de impedância Z0. Na extremidade da linha, eu tenho uma carga ZC, que tem parte real RC e parte imaginária XC. Posicionado a uma distância D da carga, eu vou fazer a inserção de um trecho de linha que pode ser terminado em aberto, formando um toco. Esse toco vai ser responsável para realizar o casamento de impedância, e a gente dá o nome disso de técnica de casamento de impedância, utilizando o toco paralelo, o shunt stub. Projetar uma solução dessa natureza significa localizar em que posição e qual o comprimento do toco que deve ser instalado para poder fazer o casamento de impedância. Recordando a equação vista nas primeiras aulas, a impedância num ponto D qualquer da linha, ela é ZC mais JZ0 tangente de beta D, sobre Z0 mais JZC, tangente de beta D, vezes Z0. No ponto D, eu quero que GD seja exatamente o inverso da impedância característica da linha. Fazendo isso, eu tenho que a equação 3 se torna uma equação de segundo grau em termos da variável x. Resolvendo a equação de segundo grau, vai conduzir a duas raízes. Essa solução ela encontra um problema se RC for numericamente igual a Z0. Nesse caso, essa técnica não conduz a uma solução de casamento de impedância. Beta é 2π sobre lambda. Portanto, as nossas raízes serão D sobre lambda, 1 sobre 2π arco de tangente de x, caso x seja positivo ou igual a zero. Ou 1 sobre 2π π mais arco de tangente de x, caso x seja negativo. Isso representa duas posições diferentes na linha. Como a gente viu lá no ábaco de Smith, uma era sempre mais próxima, a outra mais distante. A solução analítica mostra que essa é a solução correta. Então, eu sempre tenho duas soluções aqui. Nesse momento, está na hora da gente calcular o toco. Eu vou impor que o toco colocado no ponto D tem que ser igual e contrário à susceptância nesse mesmo ponto. Impondo na equação 4 essa condição, isso vai conduzir a uma nova equação do segundo grau, que vai me levar a um comprimento L normalizado. Se eu usar um toco paralelo terminado em aberto, L sobre lambda, ou seja, o comprimento normalizado do meu toco, vai ser menos 1 sobre 2π arco de tangente de BD sobre a admitância característica da linha. Por outro lado, se o toco for paralelo e terminado em curto, o comprimento do mesmo vai ser 1 sobre 2π arco de tangente. Note que o argumento é invertido na equação 6 comparado com a equação 5. A admitância característica da linha sobre BD. Podemos fazer uma observação bastante interessante. Na verdade, não existem somente duas soluções para a gente inserir o toco na linha. Tampouco existem somente duas soluções para um toco terminado em aberto ou em curto. Como tudo se repete a cada lambda sobre 2, então existe uma multiplicidade de soluções. Elas vão se repetir periodicamente, conforme a gente viu no comportamento da linha no ábaco de Smith. Algumas soluções, por exemplo, podem não ter nenhum significado físico. Imagine que uma raiz que conduz à posição de inserção do toco gere um resultado negativo, não? Isso não tem sentido. Porém, se eu adicionar lambda sobre 2 a essa solução, ela passa a ter
ter ser implementável, ou seja, ser realizável, deixa de ser uma solução apenas matemática. Da mesma forma que eu tenho tocos paralelos, eu também posso construir uma solução utilizando toco série. Retornando ao nosso problema original, onde eu tinha uma impedância característica Z0, terminado por uma carga ZC, eu quero agora descobrir em que posição na linha D eu vou colocar um toco série que pode ser terminado em aberto ou em curto. ZC aqui é RC mais JXC, o mesmo do problema anterior. A admitância da carga é o inverso de ZC, é 1 sobre RC mais JXC. Se eu repetir o desenvolvimento que foi feito no caso do toco paralelo, eu vou obter expressões absolutamente similares, né? A admitância no ponto D da linha, onde eu pretendo inserir o toco, ela vai depender de GC mais JBC, que é a admitância da carga, mais Y0, que é a admitância característica da linha, tangente de beta-D. Sobre a soma da admitância característica da linha, mais JGC mais JBC, que é a admitância da carga, tangente de beta-D, tudo isso vezes Y0. Se eu separar na parte real e parte imaginária, eu tenho a resistência no ponto D e a reatância no mesmo ponto. O que a gente impõe? Que RD, ou seja, a resistência no ponto D, seja exatamente igual a Z0. Por quê? Porque quando eu colocar o toco e cancelar a parte reativa, o que vai sobrar é RD. Sendo Z0, vai estar tudo casado. Impondo isto, eu tenho uma nova equação do segundo grau, que resolvida me conduz a duas raízes. A primeira raiz corresponde à posição D normalizada, ou seja, para as raízes positivas, eu vou ter o primeiro lugar que eu posso colocar um toco série. Então, D sobre lambda vai ser 1 sobre 2π, arco de tangente de x. A segunda raiz, caso ela seja negativa, 1 sobre 2π, π mais arco de tangente de x. Se ambas as raízes forem positivas ou ambas forem negativas, eu pego a equação correspondente. Imponho que o toco que deve ser inserido deve cancelar a reatância no ponto D. Então, eu faço x do toco menos xd. Assim, eu obtenho uma solução que é um toco série terminado em aberto, cujo comprimento L normalizado vai ser 1 sobre 2π, arco de tangente de Z0, xd. Ou um toco terminado em curto, onde o seu comprimento normalizado é dado pela equação 8, 1 sobre 2π, arco de tangente de xd, Z0. A mesma observação feita anteriormente para os valores obtidos nas equações 7 e 8 também vale aqui. Caso algum desses valores seja negativo, ele perde o significado físico. Comprimentos e posições não têm nenhum significado se forem negativos. Porém, dado que tudo se repete numa linha de transmissão a cada lambda sobre 2, a uma solução negativa, basta que eu adicione lambda sobre 2 para que eu passo a ter um resultado positivo e fisicamente realizável. É isso aí, moçada.